E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos, a partir de agora, resolver as questões da nossa prova de recenseador do IBGE. Prova essa que aconteceu hoje pela manhã, tá? Hoje, domingo, dia 10 de abril, ocorreu essa prova no período da manhã e a gente já tem aqui as questões para fazer o comentário delas com vocês, beleza? Então, a gente vai começar aqui pela questão de número 11. Uma questãozinha básica de equivalências, tá? Ele diz assim, ó. Considere a igualdade 2 quintos mais 3 oitavos igual a x sobre 200. A soma dos algarismos no número x é... Então, vamos lá. Como é que a gente poderia resolver essa equivalência de uma maneira bem prática, bem simples? Tá? Eu vou pegar essa igualdade e vou trazer ela para cá, tá? Ó, 2 quintos mais 3 oitavos igual a x sobre 200. E o que eu vou observar? Eu vou observar que o 200 ele é um múltiplo de 5, tá? Porque eu posso multiplicar 5 por um número, tá? De tal maneira a chegar a 200, tá? Esse número seria o quê? 5 vezes 40, né? Então, ó, 5 vezes 40 é igual a 200. Então, 200 é um múltiplo de 5. Da mesma forma que 8 também é um múltiplo, perdão, 200 é um múltiplo de 8, não 8 múltiplo de 200. 200 também é um múltiplo de 8. Quer dizer, eu posso multiplicar por 8 por um certo número e chegar a 200. Seria esse número o quê? 25, tá? Na dúvida, o que você pode fazer? Ó, 200 dividido por 5 dá 40, 200 dividido por 8 dá 25. Então, para essa fração aqui, 2 quintos, se tornar uma fração de denominador 200, bastaria que eu multiplicasse ela por 40. Lógico, se eu multiplicar o denominador, vou ter que multiplicar o numerador também, certo? E essa fração 3 oitavos, para ela se transformar numa fração de denominador 200, eu precisaria multiplicar, né, tanto o numerador como o denominador por 25. Por quê? 25 vezes 8, ou 8 vezes 25 dá 200, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam é isso. Se eu multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por 40, ela se torna uma fração de denominador 200. E essa daqui, se você multiplicar por 25, ela se transforma também numa fração de denominador 200, tá? Aí você pode estar me perguntando, ô Wagner, e eu não posso também tirar o MMC de 5, 8 e 200? Pode também, é uma possibilidade, tá? Só que, como eu estou falando para vocês, eu estou pensando na maneira mais prática, mais rápida, tá? Então, a ideia é transformar todo mundo aqui em fração de denominador 200. Então, para eu transformar 5 em 200, como eu já disse para vocês, é necessário multiplicar por 40. Para eu transformar o 8 em 200, é necessário multiplicar por 25. E para transformar o 200 em 200, não precisa nada, porque já está no denominador 200. Então, vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer isso aqui. Já que na primeira fração eu multipliquei embaixo por 40, em cima eu vou multiplicar por 40 também, ó. Multipliquei embaixo por 40, multiplico em cima por 40 também. Então, 2 vezes 40, 80, tá bom? Aqui na outra fração, na segunda fração, como eu multipliquei embaixo por 25, ó, 8 vezes 25 dá 200, eu vou multiplicar por 25 em cima também. Então, multiplicando por 25 em cima, ó, 3 vezes 25, 75. Deu para anotar aí? Ó? Multipliquei embaixo por 40 na primeira, em cima por 40 na primeira. Na segunda, embaixo por 25, em cima por 25. E do lado direito, a igualdade vai continuar como estava. Tá bom? Como agora eu tenho frações de mesmo denominador, a regra diz que eu devo repetir os denominadores e somar, no caso, operar aqui os numeradores. Então, vou repetir o denominador 200 e vou somar 80 com 75, que vai dar 155. Tá bom? Bom, o denominador é 200 aqui de um lado, 200 do outro. Eu posso cancelar o que é igual dos dois lados. Vou chegar à conclusão de que 155 é igual a x, ou que x é igual a 155.
Então, o número x é 155, beleza? Só que ele não quer saber o valor de x, ele quer saber a soma dos algarismos de x. Então, vou ter que somar os algarismos de x. Vou ter que somar 1 mais 5 mais 5. 1 mais 5, 6. 6 e 5, 11. Sendo essa a minha resposta, que está aqui, gente, justamente na alternativa E, tá bom? Então, essa é a resolução da nossa questão número 11, uma questão de igualdades. Tranquilo? Gostou da dica? Deixa o like aí. Não é inscrito ainda no canal, se inscreve e daqui a pouco a gente vem com o comentário da questão número 12, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que tenham gostado e até daqui a pouquinho. Valeu, eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa questão 12 da prova de recenseador do IBGE. Prova esta que ocorreu hoje, domingo, dia 10 de abril de 2022, no turno da manhã, tá bom? Vamos dar uma comentada aqui na questão de número 12, tá? Uma questão de porcentagens, uma questão que, de fato, já era esperada para essa prova, beleza? Então, diz assim, ó. Um artigo que custava R$ 450 foi comprado R$ 378. O desconto dado nessa compra foi de... Galera, que eu sempre digo para vocês, questão de porcentagem, você deve procurar o valor aonde a porcentagem foi aplicada e chamar esse valor de 100%, tá bom? Nesse caso aqui, é muito fácil perceber que o desconto foi aplicado em cima dos R$ 450, tá? Então, se o desconto é uma porcentagem e foi aplicado em R$ 450, obviamente que esse R$ 450 é o meu 100%, beleza? Por que o meu R$ 450 é o meu 100%? Porque foi nele que eu apliquei a porcentagem de desconto. E em todo valor que se aplica a porcentagem, deve se chamar de 100%. Tranquilo? Então, se R$ 450 são 100%, esses R$ 378 aqui, o valor com o desconto, equivale a uma porcentagem X. Beleza? A gente sabe que quanto maior a porcentagem, maior esse valor. Então, essas duas grandezas aqui, gente, elas são diretamente proporcionais. Quer dizer que eu posso colocar isso aqui direto numa proporção, tá? E aí fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá? Só que antes, eu estou percebendo uma coisa aqui, ó. Desse lado esquerdo, 450 é um múltiplo de 10, e desse lado direito, 100 é um múltiplo de 10. Todo múltiplo de 10 eu posso dividir por 10, que é a mesma coisa de você cortar o zero, que aí já facilita o seu cálculo, tá bom? Cortou o zero de um lado e do outro, tá? Mesmo que você fez de um lado da igualdade, fez do outro, a igualdade não se altera. E aí fica mais fácil, porque eu vou ter 45 vezes x, e do outro lado eu vou ter 378 vezes 10. Então, eu vou ficar com 45x igual a 378 vezes 10, 3.780. Só você acrescentar um zero, beleza? Esse 45 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, como ele vai passar dividindo, eu vou ter 3.780 dividido por 45. Você vai fazer essa continha aí, essa divisão rápida, vai chegar a 84. Ou seja, os 378 reais correspondem a 84%. No entanto, pessoal, presta atenção no comando da questão. Presta atenção no que foi pedido. Eu não vou marcar 84%, até porque não tem essa alternativa. E mesmo se tivesse, eu não a marcaria. Porque ele está pedindo não para quanto foi o preço, e sim o desconto que foi dado, tá? Então, se eu tinha 100 e agora eu tenho 84, o desconto é a diferença entre esses dois valores. Vai ser 100 menos 84. Vai me dar um desconto de 16%. E aí a minha resposta está aqui na alternativa D, tá bom? Uma outra maneira que você poderia ter utilizado para resolver essa questão seria o seguinte.
dizer que os seus R$ 450 são os 100%, e essa diferença entre os dois preços, que daria aí R$ 72, não é isso? De 450 para 378, você tem uma diferença aí de R$ 72. Esses R$ 72 seria uma porcentagem X. E aí sim você já teria nesse percentual X o percentual de desconto. Porque se você colocar R$ 72 aqui, foi justamente o desconto que foi dado em reais. Você vai transformar ele em uma porcentagem. Então ficaria 450 está para 100%, R$ 72, que é o meu desconto, está para X%, e aí esse X, obviamente, que já me daria a resposta 16. Seria uma outra sugestão para você resolver esse probleminha clássico, esse probleminha básico, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que tenham gostado da resolução, tá bom? Se gostou, já deixa o likezão aí no vídeo, tá? Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva e ajude o professor a divulgar o seu conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Daqui a pouco eu venho com a questão de número 13, tá bom? Valeu, galerinha, eu fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 13 da nossa prova de recenseador IBGE 2022, prova essa que ocorreu hoje pela manhã, tá bom? Vamos à resolução dela? Uma questão de geometria plana, de áreas, tá bom? Diz assim, ó, a altura de um retângulo é o dobro de sua base e o seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é... Vamos lá. Vamos pensar primeiro num retângulo onde a altura mede o dobro da base, tá bom? A altura mede o dobro da base, só que eu não sei nem quem é a base, nem quem é a altura. Ou seja, são dois valores desconhecidos. Eu sei apenas que essa altura mede 2 vezes essa base aqui. Então, a minha base eu posso dizer que é x, e a minha altura vai ser o dobro desse valor. Então, vai ser 2 vezes x, tá bom? Base x, e a altura, que é o dobro, vai ser 2 vezes x. Tranquilo? Vamos pensar que se isso aqui é um retângulo, se essa base é x centímetros, essa base aqui também é x centímetros. Vamos pensar que se essa altura aqui é 2x centímetros, essa outra altura também é 2x centímetros. Então, nos 4 lados do meu retângulo, eu vou ter 2 deles com medida x e 2 deles com medida 2x. Se eu somar tudo, eu tenho a medida do meu contorno, ou melhor, a medida do meu perímetro. Esse perímetro, gente, é a medida do contorno da figura. Corresponde à soma das medidas de todos os lados dessa figura, no caso desse retângulo, tá? Então, com isso, eu vou descobrir o valor de x, tá? Dizendo que aqui eu tenho x mais 2x mais x mais 2x, e isso me dá o contorno, que é 84, tá bom? Eu tenho aqui x uma vez, mais 2 vezes, mais uma vez e mais 2 vezes. Então, 1 mais 2, 3, e 1, 4, e 2, 6. Eu vou ter 6 vezes x, 6x, que dá 84. Esse 6 está multiplicando, passa dividindo, então x vai ser 84 dividido por 6, que é a mesma coisa que 14. Então, eu sei que esse x é 14. Sabendo que o meu x é 14, a minha base vai ser 14, e a minha altura vai ser 2 vezes 14, que dá 28. Então, a minha base é 14, porque é x, e a minha altura é 2 vezes x, 2 vezes 14, que dá 28, certo? Então, a base é 14 e a altura é 28. Só que eu quero achar a área. E a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Então, vai ser 14 vezes 28. 14 vezes 28, se você fizer as continhas aí, você vai chegar a 392. Como é centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado.
Então, minha área, 392 centímetros quadrados. Respostinha aqui, gente, na alternativa P de bola. Tranquilo? Então, a questão super simples, super tranquila, tá? E aí a gente não tem dificuldade nenhuma para chegar à resposta dela. Tranquilo? Gostou da dica? Ó, deixa o like aí no nosso vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dê aquela moralzinha aí para o professor divulgar cada vez mais o seu conteúdo aqui no YouTube. Tranquilo? Então, vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu mando para vocês a resolução da questão número 14. Tranquilo? Não sai daí, daqui a pouco eu volto. Valeu, galera. Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa questão de número 14 da prova de recenseador do IBGE 2022. Prova esta que ocorreu hoje, dia 10 de abril, no turno da manhã. Tranquilo? Então, vamos à nossa resolução aqui, ó. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, dê uma moralzinha aí, se inscreve no canal. Gostou da dica? Gostou do vídeo? Compartilha ele e deixa seu likezão aí, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Considere o comprimento de uma milha igual a 1.610 metros. Um avião está voando com velocidade de 500 milhas por hora. Essa velocidade em quilômetros por minuto, ó, em quilômetros por minuto, é aproximadamente igual a... Galera, primeira coisa que eu vou pedir que vocês observem, esse aproximadamente aqui, ó. Eu não preciso dar a minha resposta exata, eu posso dar uma resposta aproximada. Isso vai facilitar muito na hora do nosso cálculo, tá bom? Então vamos lá. Lido o problema, o que entendemos dele? O que temos de informação dele? Que a velocidade, né, desse avião é 500 milhas por hora, tá bom? Sei também que 500 milhas por hora são 500 milhas em uma hora, né? 500 milhas por hora, 500 milhas em uma hora. Vamos lembrar que eu quero passar essas milhas para quilômetros, né? Ó, quero passar as milhas para quilômetros e as horas para minutos, né? Ó, milhas para quilômetros e horas para minutos, para eu poder satisfazer essa questão. Então, vamos lembrar que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque para você passar alguma coisa de metro para quilômetro, a tua vírgula precisa de 3 casas para a esquerda, ó, 3 casas para a esquerda. Eu passo de metro para quilômetro, a minha vírgula dá 3 casas para a esquerda, tá? Eu sei, então, que 1.610 metros, que é a milha, então, se eu passar 3 casas para a esquerda, vai ficar 1,61 quilômetros, ou arredondando, aproximando, eu teria aí 1,6 quilômetros, tá? Se você quiser trabalhar com 1,61, tudo bem, mas a gente quer tornar o cálculo mais prático, tá? Então, eu vou aproximar esse 1,61 para 1,6, tá bom? Ó, lembra que 1.610 metros correspondem a uma milha, e essa milha, ó, passando para quilômetros, vai dar 1,61 quilômetros, arredondando aí para 1,6, tá bom? Então, aonde eu tiver uma milha, eu vou ter 1.610 metros, ou aproximadamente 1,6 quilômetros. Aonde eu tiver uma hora, eu vou ter 60 minutos. Por quê? Eu preciso passar as milhas para quilômetros e as horas para minutos. Ó, as milhas para quilômetros e as horas para minutos. Beleza? Então, ó, eu tenho 500 milhas em uma hora. 500 vezes 1,6 quilômetros em 60 minutos. Deu para perceber? Uma milha são 1.610 metros.
ou 1,6 quilômetros aproximando. E 1 hora são 60 minutos. Beleza? Acompanhou aí? Vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui, ó, 500 vezes 1,6. Eu poderia fazer o seguinte, ó, poderia cortar um zero daqui e substituir pela casa decimal aqui. Ficaria a mesma coisa de 50 vezes 16, dá 800, tá? Então, ficaria 800 dividido por 60 minutos. Ou, cortando zero em cima e embaixo, ficaria 80 quilômetros em 6 minutos, ó. Corta um zero, 80 quilômetros em 6 minutos. 80 dividido por 6 vai dar quanto aí? Vai dar 13,33, tá? 13,33, se você fizer o cálculo. Mas não é aproximadamente? Eu posso aproximar aí para 13,4 quilômetros por minuto, tá? Não é milhas, tá? Quilômetros por minuto. E aí a tua resposta vai estar aqui justamente na alternativa C de casa, beleza? Então, tá aí a nossa resposta, 13,4 quilômetros por minuto, não milhas, tá? Tá errado, tá? Digitação errada. Perdoe aí o digitador, que no caso sou eu mesmo, tá bom? Me perdoe. Mas o importante é a resolução. Chegamos à resposta correta, letra C de casa, 13,4, valor aproximado, uma questão simples, né? Então é isso, tá? Questão 14 resolvida, tá? Espero que tenham entendido, gostado aí da nossa sugestão de resolução. E daqui a pouquinho a gente volta para resolver a questão de número 15, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela atenção, pela audiência, e daqui a pouquinho eu volto com a questão número 15. Valeu, galera, eu fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Questão número 15 da nossa prova de recenseador IBGE 2022, que ocorreu nesta manhã, no dia 10 de abril de 2022. Tranquilo? Vamos à resolução? Questãozinha legal aqui. E aí, eu vou sugerir duas formas de resolução. Uma mais tradicional, tá? E a outra que é uma dica que eu sempre trabalho nas minhas aulas. Beleza? Então, aí você vê qual a que você gosta mais. Tranquilo? Então, diz assim, ó. Em uma função do primeiro grau, y igual a f de x, sabe-se que f de 0 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a menos 3. Eu quero saber o valor de f de 1, tá? Vamos lá. Vamos começar primeiro pela resolução tradicional, tranquilo? Você que já está acostumado aí com a resolução tradicional, foca nessa resolução aqui, ó. Tá, ó. Função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? É uma função onde f de x ou y é igual a um polinômio do primeiro grau, tá? Ela tem um formato padrão, que é esse daqui, ó. F de x igual a x mais b. Tudo bem? Se a gente for comparar essa informação com cada informação que foi fornecida pelo problema, dá para perceber o quê? Que esse número que está dentro dos parênteses é o x e que o f daquele x é justamente o número que está fora. Então, o que eu vou fazer aqui em cada caso? Eu vou trocar o número que está dentro dos parênteses no lugar de x e o f, o resultado de f, eu vou colocar no valor do próprio f, tá bom? Então, por exemplo, quando ele diz que f de 0 é igual a 4, eu vou trocar o x por 0 e eu vou trocar esse f aqui por 4, tá bom? E quando ele diz que f de menos 1 é menos 3, o x é menos 1 e o f é menos 3. Percebeu? Então, ó, o f é o número que está aqui fora e o que está aqui dentro dos parênteses é o x, tá bom? Vou fazer isso para cada um, tá? Começando aqui pela primeira informação, né? Vamos começar pelo começo. X é 0 e o f é 4. Então, no lugar do f eu vou colocar 4 e no lugar do x eu vou colocar 0, certo? Vai ficar 4 igual a vezes 0 mais b.
todo número multiplicado por zero dá zero. Então, isso aqui desaparece. Conclusão, 4 é igual a B, ou B igual a 4. Suave? Beleza. Fizemos isso para F0 igual a 4. Ó, x é 0 e o F é 4. Tranquilo? Descobri que B é 4. Tá? Agora vamos para outra informação, onde o x vai ser menos 1 e o F vai ser menos 3. Então, no lugar desse F, eu vou colocar menos 3. Tá? Ó, no lugar do F, menos 3. E no lugar do x, menos 1. Tá bom? Vai ficar menos 3 igual a A vezes o x, que é menos 1, mais B. Só que eu já sei que esse B vale 4. Acabei de encontrar ele aqui, tá? Então, poderia dar uma melhorada nessa expressão aqui. Poderia dizer que menos 3 é igual a vezes menos 1, que dá menos A, mais o B, que é 4. Certo? Então, menos 3 é igual a vezes menos 1, que dá menos A, mais o B, que é 4. Então, vai ficar menos 3 igual a menos A, mais 4. Esse menos A vai passar para a esquerda, vai passar A. E esse menos 3 vai passar para a direita, vai passar mais 3. Então, eu vou ter que A é 4 mais 3, ou A igual a 7. Beleza? Então, descobri que o A é 7 e o B é 4. Posso voltar aqui, trocar o A por 7, o B por 4. Então, vai ficar assim, ó, fazendo essa troca, vai ficar 7x, porque o A é 7, mais 4, porque o B é 4. Percebeu? Ó, o A é 7, então vai ficar 7x, e o B vai ficar 4. 7x mais 4 é o f de x. Eu quero o quê, gente? Eu quero o f de 1. Então, eu vou trocar o x pelo 1. Para transformar f de x em f de 1, basta trocar o x pelo 1. Então, vai ficar f de 1, 7 vezes 1, mais 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 11 é a minha resposta, a alternativa é. Beleza? Essa é a nossa resolução tradicional, tá bom? Essa é a resolução tradicional. Se você já está acostumado com ela, pode resolver por ela tranquilamente. No entanto, essa resolução tradicional, ela toma um pouco do seu tempo. Eu preferia pensar numa resolução alternativa, tá? Que é uma propriedade das funções do primeiro grau, tá bom? Lembra que a função do primeiro grau, ela tem como gráfico uma reta, tá bom? E aí, toda reta, toda função do primeiro grau, que é uma reta, observa essa propriedade, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa propriedade, aqui no meu canal, lá na playlist de ensino médio, nós temos uma aula de função do primeiro grau, onde eu detalho isso para vocês, tá bom? Então, caso haja interesse, vocês podem vir aqui no meu canal, tem uma aula onde eu explico detalhadamente isso, inclusive resolvendo exercícios, tá? Então, entenda que se eu tenho uma função do primeiro grau, se eu tenho um gráfico em reta, tá? Toda função do primeiro grau é uma reta. Na função do primeiro grau, as variações dos valores de x e y são sempre proporcionais, tá? Presta atenção, não são os valores de x e y que são proporcionais, e sim a variação deles. Então, qualquer variação em x vai gerar uma variação proporcional em y e vice-versa, tá? E o que isso me ajuda na resolução do problema? Vê só, concorda que aqui, ó, x é 0 e o f de x, que é o meu y, vai ser 4? Ó, então, numa primeira situação, eu teria um x valendo 0 e um f de x, que é a mesma coisa que y, valendo 4. E numa segunda situação, eu teria um x valendo menos 1, tá certo? E um y, que é o f de x, valendo menos 3, tá? Vamos colocar em ordem? Então, eu diria que quando x é menos 1, o y é menos 3, tá? Vou colocar em ordem aqui para você entender melhor, tá? Então, quando o x é menos 1, o y é menos 3. E quando o x é 0, o y vai ser 4, tá bom? Aí, pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. De menos 1 para 0, concorda que aumentou 1 em x?
Concorda? Ó, que de menos 1 para 0 aumentou 1 em x. E de menos 3 para 4 aumentou 7 em y. Ah, Wagner, mas por que aumentou 7? Porque do menos 3 até o 0 aumentou 3. E do 0 ao 4 aumentou mais 4. 3 mais 4, 7. Então, enquanto aumentou uma unidade aqui no x, aumentou 7 unidades no y. Aí o que ele quer aqui? Ele quer encontrar o valor de f de 1, ou seja, quando o x for 1, o meu y vai ser quanto? Aí vê só, aqui ó, de menos 1 para 0 aumentou 1, de menos 3 para 4 aumentou 7. Então, cada uma unidade que aumenta x vai aumentar 7 em y. De 0 para 1 também não aumentou uma unidade? Ó, da mesma forma que daqui de menos 1 para 0 aumentou 1, de 0 para 1 aumentou 1 também. Então, se de menos 3 para 4 aumentou 7, daqui para a interrogação vai aumentar 7 também. Então, seria 4 mais 7. 4 mais 7, 11. Chego na mesma resposta, letra E. Tá bom? Então, veja. Aqui, se você já domina essa tática aqui, se você já domina essa técnica aqui, você ganha muito tempo na resolução. Mas é claro, não conhecendo isso aqui, você poderia ir muito bem pela resolução convencional, tradicional, tá bom? Mostrando as duas aí. E essa alternativa aqui, se você quiser mais detalhes sobre ela, lá no canal, tá? Tem a playlist Ensino Médio, na aula de função do primeiro grau, eu explico isso aqui detalhadamente. Tranquilo? Então, tá aí a nossa questão número 15, resolvida de duas maneiras, né? Da maneira tradicional e da maneira alternativa, que é uma maneira mais fácil, mais rápida, tá? E aí você escolhe qual o caminho seguir. Em ambas, a gente chega à mesma conclusão, que a resposta é 11, a alternativa é. Tranquilo? Então, se gostou da dica, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, bora lá e daqui a pouco a gente volta para resolver a questão número 16. Beleza? Então, um abraço a todos, até daqui a pouco e eu fui! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à questão número 16 da prova de recenseador IBGE 2022, que foi realizada nesta manhã do dia 10 de abril de 2022. Tranquilo? Então, bora resolver aqui uma questão que, de certa forma, vai aproveitar coisas que nós falamos na resolução da questão anterior, da questão 15, tá bom? Então, aqui, ó, ele diz que a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a x mais b. É correto afirmar que, gente, se é y igual a x mais b, a função é a função do primeiro grau, tá bom? Função do primeiro grau, o gráfico é sempre em uma reta, tá bom? E aí a gente vai precisar lembrar algumas coisinhas sobre esse coeficiente, esse número a, e esse coeficiente, esse número b, tá bom? O que a gente vai precisar saber? É uma questão teórica aqui, praticamente. Pode-se dizer que é uma questão teórica, tá? A alternativa aí é a alternativa C, tá bom? Já vou adiantar que a resposta está na alternativa C. Por quê? Porque A representa a inclinação da reta, tá? Então, quando a inclinação da reta é positiva, tá? Quando esse número A ele é positivo, então a minha reta está inclinada para cima. Se a minha inclinação da reta ela está negativa, então a minha reta está inclinada para baixo. Nesse caso aqui, a inclinação da reta é para baixo. Ô Wagner, como é que eu vou saber se ela está inclinada para cima ou para baixo? Olha aqui o sentido de orientação, ó. A gente sempre vai analisar a função da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, ela decresce, ela é inclinada para baixo. Então, se ela é inclinada para baixo, significa dizer que a inclinação dela é negativa. Se é negativa, é menor do que zero. Perfeito? Então, esse A, esse número que vem junto do X,
representa a inclinação da reta. Quando ele é positivo, a reta está inclinada para cima. Então, da esquerda para a direita, ela vai estar inclinada para cima. Quando ela está da esquerda para a direita, inclinada para baixo, significa dizer que a inclinação é negativa e, portanto, A é menor do que zero. Beleza? Já o B ele vai representar o que a gente chama de valor inicial da função, que é justamente esse local aonde a reta vai interceptar o eixo vertical, vai interceptar o eixo Y. E aí a gente vai ver que ela está interceptando o meu eixo Y num lugar positivo. Por quê? Porque aqui eu tenho zero, ó, a orientação do eixo é para cima. Então, do zero para cima é maior do que zero, é positivo. Do zero para baixo é menor do que zero, é negativo. Então, no caso aqui, eu estou no Y positivo. E se o Y é positivo, o B também será positivo, portanto, maior do que zero. Tá certo? Logo, se A é menor do que zero e B é maior do que zero, justifica o fato da resposta estar na alternativa C. Tá bom? Então, uma questão teórica, rápida, simples e fácil. Beleza? Então, se gostou aí da dica, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E daqui a pouquinho a gente retorna para cá para a resolução da questão número 17. Beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que tenham gostado dessa dica, dessa resolução. E daqui a pouquinho eu volto com mais uma questão desta prova IBGE 2022, cargo de recenseador. Tranquilo? Então, um abraço e eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? 17ª questão da nossa prova de recenseador IBGE 2022. Vamos à resolução. Diz assim, ó. As medidas em graus dos três ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, respectivamente. O maior ângulo desse triângulo mede em graus. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo e os seus três ângulos internos. Aí, para a gente poder resolver essa questão, é necessário, primeiramente, lembrar de uma afirmação bastante conhecida dos triângulos, que, se você somar os ângulos internos, as medidas desses ângulos internos do triângulo, sempre você vai chegar em 180 graus. Então, se você pegar esses três ângulos internos do teu triângulo, qualquer que seja ele, a soma deles vai dar sempre 180 graus. E aí, eu vou ter que pegar esses 180 graus e distribuir em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Distribuir em partes diretamente proporcionais é a mesma coisa que dividir em partes diretamente proporcionais. Ou seja, a ideia aqui é pegar os 180 e dividir em partes proporcionais ou diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Tá? Como essas partes são diretamente proporcionais, o menor ângulo vai estar diretamente proporcional ao número menor de partes e o maior ângulo vai estar diretamente associado ao maior número de partes. Tá? Se eu quiser achar os três ângulos, eu posso, mas nesse caso ele só se preocupa em calcular o maior. Então, lembra, se essa distribuição é diretamente proporcional, o menor está com menos partes e o maior está com mais partes. Fosse inversamente proporcional, seria o contrário, tá? O maior estaria com o menor número de partes e o menor com o maior número de partes, tá bom? Mas isso se fosse inversamente proporcional, tá? Não é o caso aqui, tá? Então, diretamente proporcional, o menor está com o menor número de partes e o maior com o maior número de partes. Beleza? O que eu vou fazer nessa divisão em partes diretamente proporcionais? Tá bom? Eu vou somar as partes, uma soma direta. Se é diretamente proporcional, eu vou fazer uma soma direta. 3 mais 4 mais 5, que dá 12.
E aí vou pegar esse número que eu quero dividir e dividir pela quantidade de partes. Vou pegar 180 e dividir em 12 partes. Cada parte vai ficar 180 dividido por 12 e dá 15. Beleza? Se cada parte é 15, o menor ângulo tem 3 partes de 15. 3 vezes 15 seria 45. O ângulo do meio teria 4 partes de 15. 4 vezes 15, 60. Mas, logicamente, que eu só estou preocupado com o maior ângulo. Ou seja, quem tem maior quantidade de partes. Tem 5 partes de 15. 5 partes de 15, 5 vezes 15, 75. Então, 75 graus vai ser o maior ângulo desse meu triângulo e, portanto, a resposta vai estar aqui, gente, justamente na alternativa E. Beleza? Então, ó, os ângulos aqui seriam, né? 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. E 5 vezes 15, 75. Né? Se eu somar 45 com 60 com 75, vai dar exatamente a medida de 180 graus, não é isso? 45 com 60 dá 105, 105 com 75 dá justamente 180, que é a soma, tá? Só que eu estou preocupado só com o maior ângulo, o ângulo que está associado ao maior número de partes. Então, 75 graus é o meu maior ângulo, minha resposta está na alternativa E. Beleza? Tranquilidade aí, gente? Questão simples, tá? Questão fácil. E aí até algumas pessoas estavam me questionando, ô Wagner, não seria o caso de uma anulação nessa questão? Gente, sinceramente, acredito que não. Por quê? Porque ele não trabalha lá no edital com triângulo, tá? Ele não fala especificamente que no edital ele vai cobrar triângulo, mas ele fala em divisão proporcional. E eu entendo que isso é uma aplicação da divisão proporcional, tá? Aplicada a triângulos que não está no edital. Mas acredito que não seria o caso de uma anulação de questão, tá bom? Está dentro do que o edital nos pediu, nos cobrou. Então, eu não vejo motivos para uma anulação dessa questão. Ainda que alguns comentários que a gente tenha visto aí nas redes, até algumas perguntas que alguns alunos me fizeram aí na internet, sobre se vai anular, se seria o caso de anular essa questão ou não. Eu, particularmente, penso que não é motivo para uma anulação. Tranquilo? Mas é claro, se você discorda da minha opinião, você pode entrar com recurso alegando que a parte de triângulos ela não constava aí do edital. Tranquilo? Então, fica aí a cargo de cada um de vocês entrar com esse recurso ou não. Eu entendo não ser necessário entrar com esse recurso, até porque acredito que todos os recursos que forem impetrados, eles vão ser indeferidos, tá? Até porque entende-se essa questão como uma aplicação de algo que estava constando no edital. Beleza? Então, um abraço aí para todos. Daqui a pouquinho a gente vem com a questão 18, tá? Eu agradeço aí a presença de vocês, a paciência de vocês nesse domingo à tarde, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com a resolução da questão 18, uma questão que deu o que falar nessa prova. Beleza? Então, um abraço. Daqui a pouquinho a gente volta com a resolução da questão número 18. Tá bom, galerinha? Então, como eu sempre digo, eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à antepenúltima questão da prova de matemática no cargo de recenseador do IBGE 2022, prova essa que foi realizada hoje, dia 10 de abril, pela manhã, tá bom? É uma questãozinha bem interessante aqui, a questão 18, tá?
E aí a gente vai tentar resolver da maneira mais simples possível, tá bom? Então vamos aqui. O valor da expressão a seguir é... Qual é a expressão? Ó? É 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 10, vezes 12, vezes 14, dividido por 2 mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, mais 14. Legal. Ó, maneira mais fácil de resolver, tá? Vamos pensar que aqui no meu numerador eu tenho um produto, eu já tenho uma multiplicação, e aqui embaixo eu tenho uma soma, tá? Olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso manter essa multiplicação do jeito que está, 2 vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 10, vezes 12, vezes 14, e posso observar que na soma, ó, pega aqui o primeiro com o último, ó, 2 mais 14 dá 16, tá bom? Ó, 2 mais 14 dá 16. Assim como 4 mais 12 também dá 16. Assim como 6 mais 10 também dá 16. E aí eu teria o 8 aqui sem formar parzinho. Então, ó, vê o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o primeiro com o último, 2 mais 14, 16. Eu peguei o segundo com o penúltimo, 4 mais 12, 16. Eu peguei 6 mais 10, 16. Então, eu formei 3 parzinhos de 16. E esse 8 ficou sozinho. Já deu uma melhorada aí, né? Aí, o que eu vou fazer? Ó? 16 mais 16 dá 32. 32 mais 16 dá 48. Mais 8 dá 56. Então, vou somar 16 com 16, com 16, com 8, dá 56. E observe o seguinte, olha só que interessante. 56 é a mesma coisa que 14 vezes 4. Ó, se você multiplicar 14 vezes 4, dá 56. Então, eu poderia muito bem cancelar esse 56 com 14 vezes 4. Aqui, ó, 14 vezes 4 dá 56. 56 de cima cancela o 56 de baixo. Tá bom? E aí, o que sobraria? 2 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12. Ó, 2 vezes 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12. Faz essa multiplicação, acha a resposta. Então, tem aqui, ó. 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 8 dá 96, 96 vezes 10 dá 960. E 960 vezes 12, fazendo as continhas aí, dá 11.520, que é justamente a nossa resposta, a alternativa C, tá bom? Lógico, tem outras maneiras de a gente resolver essa questão, mas penso que essa é a mais prática, essa é a mais rápida para você resolver o problema sem ter muita dor de cabeça e sem perder muito tempo. Tranquilo? Se gostou da dica, deixa aí seu like no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o professor a divulgar o seu conteúdo melhor aí no YouTube, tá bom? Então, questão 18 resolvida. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido para vocês. E eu volto daqui a pouquinho para a gente resolver a nossa penúltima questão da prova de matemática, questão de número 19, tá bom? Lembrando, gente, que essas provas, essas questões aqui, são da prova branca, tipo 1, tá bom? A gente está seguindo aí a sequência da prova branca, tipo 1. Tranquilo? Então, valeu, galera. Um abraço. Daqui a pouco eu volto com a questão número 19. Valeu? Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à penúltima questão da prova de matemática para o cargo de recenseador IBGE 2022. Prova essa que foi realizada hoje, dia 10 de abril de 2022, pela manhã, tá? Então, já deixa aí seu like se gostar do vídeo, tá? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ajuda o professor aí a divulgar cada vez mais o seu trabalho. Tranquilo? Vamos lá, a resolução da questão 19, que diz assim, ó. Uma caixa com o formato de um paralelepípedo
tem dimensões iguais a 25 centímetros, 36 centímetros e 20 centímetros. A capacidade volumétrica, ou seja, o volume dessa caixa em litros é... Gente, na prova de agente censitário, já surgiu uma questão muito parecida com essa, tá? Você calcular o volume de um bloco retangular, de um paralelepípedo, tá bom? E aí, a gente vai lembrar que esse volume do paralelepípedo nada mais é do que o produto das três dimensões, tá bom? Então, é só você multiplicar as três dimensões. No entanto, a gente precisa tomar um certo cuidado aqui. Se eu multiplicar as três dimensões, eu vou chegar ao meu resultado em centímetros cúbicos. E ele não quer o resultado em centímetros cúbicos, ele quer em litros, tá? Então, vamos lembrar, inclusive, a gente já comentou isso nos vídeos de resolução das questões de agente censitário, tá nessa playlist, inclusive, do IBGE, tá? Só você dar uma olhadinha depois, caso tenha necessidade de mais detalhes, tá? A gente falou que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, que 1 decímetro cúbico corresponde ao litro, que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, vamos já direto ao problema, tá? Eu quero a minha capacidade, o meu volume em litros, então vou lembrar que o litro é 1 decímetro cúbico, tá? O ml é o centímetro cúbico, o litro é o decímetro cúbico e o metro cúbico são 1000 litros, tá? Então, para eu chegar em decímetro cúbico, gente, eu preciso de decímetro vezes decímetro vezes decímetro. E eu tenho as minhas medidas em centímetro. Então, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar as minhas medidas em centímetro e vou passar para decímetro, para já chegar na resposta direta. Por quê? Porque aqui, se eu for na multiplicação direta, sem olhar na unidade que ele está me pedindo, com certeza eu vou errar. É uma questão que vai me induzir ao erro, tá bom? Então, para a gente não ser induzido ao erro, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou pegar as minhas medidas em centímetros e vou passar para decímetros. E quando eu passo de centímetro para decímetro, a minha vírgula vem uma casa para a esquerda, tá? Ó, então, para eu passar de centímetro para decímetro, basta passar a vírgula uma casa para a esquerda. Dessa maneira, 25 centímetros serão 2,5 decímetros, 36 centímetros serão 3,6 decímetros e 20 centímetros serão 2 decímetros. É só você passar a vírgula uma casa para a esquerda, tá? Vai passar de centímetro para decímetro. E aí, como eu já estou com minhas medidas em decímetros, para achar o volume em decímetros cúbicos, basta multiplicar esses três valores. Fica até mais fácil. Eu vou pegar 2,5 vezes 3,6 vezes 2. É a mesma coisa de eu fazer 25 vezes 36 vezes 2 e a resposta com duas casas decimais, tá bom? Então, eu vou aqui, ó, 25 vezes 36 vai dar 900, mas como tem duas casas decimais, vai ficar 9,00, vai dar 9. E 9 vezes 2 dá 18. Então, eu vou chegar a 18 decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Onde esse decímetro cúbico é a mesma coisa que o litro. Então, aqui eu vou colocar 18 litros. Ó, em litros, a minha resposta seria 18 litros. Resposta letra B. Alternativa B, aí a minha resposta correta, tá bom? Então, essa é uma sugestão, tá? Você poderia ter multiplicado 25 vezes 36 vezes o 20, chegado a uma quantidade em centímetros cúbicos em ml e passar o ml para litro. Você poderia fazer isso. Só que, qual o problema desse tipo de resolução? É que você vai ter uma multiplicação com números maiores, tá? Mais trabalhosa, portanto, e que depois você vai ter que converter para a unidade do problema, tá? Eu estou dando uma sugestão aí para você chegar à resposta mais rápido, tá? 18 decímetros cúbicos, 18 litros, respostinha aí na alternativa B, tá bom? Tranquilo? Gostou da dica? Deixa o like aí. Não é inscrito ainda no canal, se inscreve e daqui a pouquinho eu volto
aqui ao vivo para a gente resolver a última questão desta prova. Beleza? Então, valeu, galera. Obrigado aí pela atenção de sempre e daqui a pouco eu volto, tá bom? Eu fui. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa última questão da prova de matemática para o cargo de recenseador IBGE 2022. Bom, lembrando que essas questões foram extraídas da prova branca tipo 1, tá bom? Então, vamos aqui à resolução da nossa última questão, tá? Uma questão também de porcentagem e proporcionalidade, tá bom? Diz assim, ó, Sérgio tem R$ 129, que correspondem a 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. A quantia que Solange possui é de... Gente, porcentagem, eu insisto, toda vez que resolvo uma questão aqui no YouTube, tá? E até mesmo nas minhas aulas presenciais, tá? Toda vez que você tiver uma porcentagem, o local aonde ela foi aplicada corresponde a 100%. Neste caso, esses R$ 129 aqui, ó, eles correspondem a 30% de uma quantia que a Solange possui. Então, esses 30% são referentes ao valor que Solange possui. Então, esses 30% foram aplicados sobre a quantia em dinheiro que Solange possui. Então, essa quantia é que a gente vai chamar de 100%, tá? E essa quantia nós não conhecemos ainda, tá? Conhecemos apenas que 30% desse valor corresponde a R$ 129, tá? Então, a gente pode montar aqui uma proporção rapidinha, dizendo que esses R$ 129 correspondem aos 30% e que a quantia em dinheiro que Solange possui, não conhecemos, é X, corresponde aos 100%. Tá? Ó, R$ 129 são 30% e o valor que Solange possui, não conhecido, X, é 100%. Tá? A gente sabe que quanto maior a porcentagem, maior o valor. São duas grandezas diretamente proporcionais. A gente pode direto aplicar aqui a nossa proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Só que antes de fazer isso, eu percebo que, ó, 30 dá para dividir por 10 e 100 dá para dividir por 10. Então, posso cortar o zero aqui, ó. É a mesma coisa que dividir por 10 em cima e embaixo. E aí fica mais fácil de calcular, porque de um lado eu tenho 3 vezes x, 3x, do outro lado eu tenho 129 vezes 10. Cuidado com esses zeros aqui, ó, eles representam casas decimais, tá? É até melhor que você trabalhe sem elas, tá? Se você tiver um pouquinho mais de dificuldade. Então, 3 vezes x e do outro lado 129 vezes 10, que dá 1.290. Então, eu tenho 3x igual a 1.290. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, então vou ter 1.290 dividido por 3. E fazendo as continhas, ó, 12 por 3 dá 4, 90 por 3 dá 30, então vai ficar o quê? R$ 430, justamente aqui o que diz a minha alternativa A, beleza? Então, uma questão parecida com uma outra que a gente resolveu aqui no comecinho da nossa resolução, mais exatamente a questão de número 12, tá bom? Então, bem parecida com a questão de número 12, tá bom? Então, gostou da dica? Deixa o like. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve, tá? A gente tomou um tempinho aí de vocês nesse domingo, que normalmente é um dia de descanso, para trazer em primeira mão aí a resolução dessas 10 questões. Eu espero que isso tenha sido útil para vocês, tá? E deem a moral aí ao professor também, recomendando os vídeos dele, o trabalho dele, tá? Para os amigos, os colegas, para alguém que você sabe que fez essa prova, tá bom? Até
para que a gente possa divulgar melhor o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, tá? A gente vai encerrando por aqui, por hoje, essa resolução das questões da prova IBGE, tá bom? Assim que sair o caderno para do cargo das provas da tarde, a gente monta aqui a resolução toda direitinha e amanhã a gente coloca as resoluções aqui também no YouTube, tá bom? Beleza? Então, valeu aí, muito obrigado, bom domingo a todos e até a próxima. Valeu, galera, eu fui.